Boa tarde, eu sou a Beatriz, sou do PET Biologia UFSCar, estou junto aqui com a Flávia, a Joyce e o Theo, que também são do PET. Queria desejar boas-vindas a todos vocês que estão aqui e agradecer imensamente pelo interesse e a confiança no nosso trabalho. Só para dar uma contextualizada para quem não conhece o PET é o Programa de Educação Tutorial, ele é um grupo subordinado ao MEC, que realiza atividades ligadas a ensino, pesquisa e extensão. E uma das nossas comissões, ela é responsável por realizar eventos, palestras e cursos de roda de conversa sobre assuntos que sejam de interesse do público e também sejam interessantes para a divulgação científica. E dessa vez a nossa parceria é com o PaiLadies, que elas vão se apresentar depois. Mas antes da gente começar, eu queria dar uns recadinhos para vocês. Eu gostaria de pedir para vocês manterem os microfones desligados, tá bom? Para não aparecer e nem dar interferência. Quem quiser pode deixar a câmera ligada, mas se quiser deixar desligada também pode ficar à vontade. O que mais que eu tenho que falar? Ao final da mesa redonda, a gente vai passar um formulário para o certificado, então vocês têm que preencher esse formulário e se atentem, por favor, ao preenchimento corretamente dos dados de vocês, porque é esses dados que vão estar no certificado, tá? O certificado também vai demorar mais ou menos uns 30 dias para ficar pronto, a gente faz um por um e envia por e-mail, então coloquem lá direitinho, tá bom? Para não ter problema. Que mais? Bom, esse formulário, ele vai ficar aberto só por 24 horas, tá? Para vocês responderem e depois a gente fechar. Depois a gente vai colocar o vídeo no YouTube para quem quiser reassistir ou mandar para um amigo, colega. E é isso. Sejam bem-vindos. Agora eu passo a palavra para as meninas. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas, né? Tô vendo que tem bastante mulher aqui no chat, fico muito feliz desse encontro. Em nome antecipado do Grupo PaiLadies São Carlos, já agradeço a presença de todo mundo. É muito importante para a gente poder estar aqui dividindo isso, porque é uma das nossas missões também fazer essa comunicação, né, desse conhecimento. Meu nome é Natália, eu estou no PaiLadies há poucos meses, entrei recentemente, e eu fiz uma transição de carreira recente para a área de dados, e hoje eu trabalho com a linguagem Python como engenheira de dados num banco em São Paulo. Hoje aqui comigo eu estou com a Letícia, Oi, e ela vai se pessoal. apresentar. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Letícia. Também entrei há poucos meses no PaiLadies. Eu sou engenheira civil, formada pela Federal de Sergipe. Atualmente eu faço doutorado aqui na ESC de São Carlos e eu vou estar junto com a Natália, aqui mediando a nossa roda de conversa. E para começar, eu gostaria de apresentar as nossas convidadas de hoje, que são a Silvia. A Silvia de Jesus, ela é ecóloga, mestre em sensoriamento remoto e doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da UFSCar. A nossa segunda convidada é a Juliana Alves, que é estudante de Engenharia da Computação, faz iniciação científica em Bioinformática e Machine Learning, visando integrar variações genéticas para a predição do diagnóstico da doença de Alzheimer. E a nossa terceira convidada, que é a Tainara Tavares, também conhecida como Belém. Ela é técnica em informática, graduanda de biotecnologia na UFSCar e realiza estágio em bioinformática atualmente. Então, para dar início à nossa roda de conversa, a Natália vai começar apresentando um pouquinho do nosso grupo das PaiLadies para vocês conhecerem um pouco mais. Eu vou pedir o compartilhamento da nossa apresentação, que a gente trouxe um material para vocês, e eu gostaria de fazer um combinado. Tanto eu quanto a Lê, a gente vai ficar lendo os comentários aqui, então se vocês tiverem perguntas durante a apresentação, escreve assim, entre parênteses, pergunta que a gente vai anotar e vai trazer tudo para o fim da roda de conversa, tudo bem? E aí todo mundo vai poder participar. Então, mais uma vez, né, estamos aqui para falar do PaiLadies. O grupo foi criado originalmente nos Estados Unidos em 2011, que visava motivar e integrar as mulheres na comunidade de informática, usando como base a linguagem Python. Vocês vão ver aqui que a linguagem Python tem várias aplicações, então é uma linguagem bem ampla e para quem está começando faz bastante sentido. E a nossa missão, semelhante ao PET, é promover e educar e impulsionar essa diversidade dentro da comunidade de tecnologia com a linguagem Python, através de educação, encontros, cursos e encontros sociais. Pode passar, por favor. E o PaiLadies São Carlos, que é o grupo que está aqui conversando com vocês hoje, foi fundado em novembro de 2014, inspirado pelo professor Fernando Massanori, que apresentou a possibilidade de algum grupo de meninas da UFSCar
E elas se reuniram e fundaram o grupo, e ele está atuante até hoje, 2021, para vocês verem. Robusto. Mais um pouco. E nós somos divididos em várias pastas, então toda nova voluntária entra e vai ter contato com várias atividades que fazemos, como minicursos, tutoriais, relações externas, marketing, relações humanas, que é quem vai interagir principalmente com o grupo interno, e palestras. Nós somos da pasta de palestras, estamos aqui falando com vocês. Se quem tiver aqui ficar interessado, não precisa ser da UFSCar, ou de São Carlos para fazer parte do PyLab de São Carlos. Eu mesmo sou de São José dos Campos, então fica aqui um futuro convite e fiquem de olho no processo seletivo. E nós, as PyLab de São Carlos, nós não estamos sozinhas. Existem vários grupos em todo o Brasil, então cada uma dessas bonequinhas que vocês estão vendo representa um grupo das PyLabs. Nós temos em Fortaleza, Manaus, Natal, Sergipe. Eu sou de Sergipe, tem um grupo das PyLabs lá também. Então nós estamos espalhadas por todo o Brasil, atualmente tem 17 estados e no Distrito Federal, pode passar. E não só no Brasil, as PyLabs também estão presentes no mundo. Como a Natália falou, né, o grupo surgiu nos Estados Unidos e nós temos PyLabs Chicago, PyLabs na Austrália, PyLabs Taiwan, PyLabs Manila. Então, é um grupo muito grande, bem diversificado e que está presente no mundo inteiro. Pode passar. Esse mapinha está mostrando, né, onde as PyLabs estão situadas no mundo, então dá para ver que os grupos estão distribuídos por várias regiões, é uma comunidade bem ampla, bem receptiva e tem o objetivo de divulgar tanto o aprendizado da programação e da linguagem Python, mas também de promover o empoderamento feminino e integrar cada vez mais mulheres para o nosso grupo. E agora, para dar início à nossa roda de conversa, eu gostaria de convidar a Silvia, que vai fazer a primeira apresentação. Oi, gente, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. Bom, eu vou começar falando rapidinho sobre o que é Python. Python é uma linguagem de programação de alto nível, ou seja, ela é próxima da linguagem humana, interpretada de script, interativa, orientada a objetos, funcional, de tipagem dinâmica e forte. E hoje em dia já existe um modelo de desenvolvimento comunitário aberto e gerenciado pela organização sem fins lucrativos, que é a Python Software Foundation. Pode passar, Laís. Mas por que Python? Por que não outra linguagem de programação? O Python é uma das linguagens mais populares para análise de dados e não é sem razão. É uma linguagem super acessível, o aprendizado é muito simples, muito fácil, porque ele preza pela legibilidade, é expressivo. O que isso significa? Que com poucas linhas de código, você já consegue um resultado razoável, né? Você não precisa ficar com várias linhas de código para conseguir um resultado simplesinho. É versátil, porque você consegue usar em várias versões, o desktop, o web, que isso é muito importante, porque daí você não precisa ficar instalando na sua máquina. Tem versão mobile para aplicações científicas. E tem uma característica muito importante, é que o Python é open source, é de código aberto. Toda a documentação, as bibliotecas, os conjuntos de códigos são de código aberto. Então, isso te dá uma vantagem de customização. Você pode customizar o Python de acordo com as suas necessidades. Aí pode passar. Então, como a gente foi convidada pelo Pet Bio, eu vou começar dando um pouquinho de ênfase para ciências biológicas. Tá? Como a Letícia falou, pode voltar um pouquinho. Como a Letícia falou, eu sou ecóloga, sou formada pela Unesp de Rio Claro, e na graduação eu tive várias disciplinas em comum com ciências biológicas. E na época eu não fazia a menor ideia de que várias análises que eu fazia nas disciplinas, no estágio, depois no TCC, eu poderia ter automatizado usando uma linguagem de programação. Depois eu fui para o mestrado em censuramento remoto, que já é mais voltado para a área de exatas, porque é geociências, mas mesmo assim eu continuei usando o SIG, que são os sistemas de informação geográfica, Excel, estatística. Tive algum contato com algumas linguagens que não são tão comuns, como o Legal e Lua.
Mas, nesse ponto, eu fui percebendo que eu gostava de lógica de programação. Mas, mesmo assim, eu não caminhei para aprender o Python. Então, eu fui percebendo que várias vagas na minha área, na área de geotecnologias, pediam uma linguagem de programação, especialmente Python. Daí, eu vim para a UFSCar fazer o doutorado em ciências ambientais e conheci as PyLadies. E eu fiz os minicursos das PyLadies. E as PyLadies têm alguma coisa no ar que incentivam a gente a continuar querendo trilhar aquele caminho da programação, né? E eu sabia que eu poderia usar aprendizado de máquina para fazer processamento de imagem de satélite, porque em sensoramento remoto é muito comum fazer classificação de imagem, mas para mim se limitava a isso até então. Isso não fazia parte do escopo da minha tese. E daí, durante a pandemia, eu resolvi aprender um pouco mais sobre o assunto, né? Eu já estava estudando um pouquinho de Python, mas eu não tinha dado o próximo passo que tinha me dado um incentivo para estudar e continuar a trilhar esse caminho da programação. Daí, eu me inscrevi como aluna especial em disciplinas do departamento de computação. A Ju foi minha colega de disciplina, adorei fazer trabalho com ela. Daí eu aproveitei também que estava sendo EAD e cursei disciplinas em outras universidades. E isso abriu um universo novo para mim, porque eu descobri várias coisas que eu poderia fazer usando a computação científica, inclusive a modelagem espacial, que eu achava que aquilo não era para mim, que era um assunto que eu sempre gostei muito, mas eu achava que eu não era capaz de fazer. E hoje em dia eu mudei o assunto da minha tese e estou trabalhando com um modelo de distribuição de espécies baseado em aprendizado de máquina. Então, assim, por que eu contei essa história? Porque eu acho que eu, como ecóloga e como PyLady, eu poderia trazer essa inspiração para vocês, esse incentivo para vocês começarem a programar. Aí pode passar para o próximo slide. Então, vou falar sobre, agora sim, vou falar sobre computação na biologia, que hoje em dia, já há algum tempo, na verdade, já tem disponíveis alguns bancos de dados bem volumosos, bancos de dados genômicos, de proteínas, de organismos, bancos de biodiversidade, que são dados que podem ser usados como entrada para modelagem computacional. Então, a programação é extremamente importante para que as biólogas possam desenvolver outras aplicações em ecologia, em biologia molecular, em epidemiologia, e em várias outras áreas. Pode passar. No projeto pedagógico do curso de Ciências Biológicas da UFSCar, são elencadas várias disciplinas em grandes domínios, que são biologia celular, molecular e evolução, diversidade biológica, ecologia e as disciplinas de exatas. E em todas elas, em maior ou menor grau, já é possível fazer análises usando Python. Aí pode passar. E daí depois tem outras disciplinas que são baseadas nessas disciplinas básicas, mas são disciplinas mais específicas, como genética, botânica, zoologia, biogeografia, e as ecologias, ecologia de população, de comunidades, de paisagem, que daí também abre um horizonte enorme de possibilidades de aplicação de Python. Pode passar. E durante toda a sua carreira, a bióloga vai fazer análise de dados. Durante a graduação, né, fazendo as disciplinas, fazendo a iniciação científica, o trabalho de conclusão de curso, depois nos estágios e treinamentos, e depois também, claro, já na vida profissional, seguindo carreira acadêmica ou não. Pode passar. E já existem muitas ferramentas usadas em biologia foram codificadas com a linguagem Python, né? Ferramentas essas que são baseadas principalmente em algumas bibliotecas, né? Pode passar o slide, por favor. O que são as bibliotecas? As bibliotecas são como se fossem complementos da linguagem de programação, né? São módulos que têm uma função específica. Por exemplo, o BioPython, que serve para fazer análise de dados biológicos em geral, o EPSWitch, que é para análise epidemiológica,
o PyBact, que serve para a identificação de grupos de bactérias. Pode passar. O ChemSpy, que é um banco de dados de compostos químicos. O PyDNA, que serve para simular a criação de moléculas de DNA. E tem o EcoPy, pode passar, por favor. O EcoPy, que faz análise multivariada de dados. A análise multivariada de dados é feita em vários domínios de aplicação, né? Então, o EcoPy pode ser usado em várias áreas, mas ele tem também algumas aplicações específicas para a ecologia, né? Por exemplo, eu coloquei aqui no slide esse exemplo da função diversity, que faz o cálculo de métricas de mensuração de densidade biológica. Aí pode passar. E daí tem diversas outras aplicações, né, usando Python na área de ciências biológicas, por exemplo, a detecção de doenças foliares em plantas, a classificação do canto de pássaros. Pode passar. Tá, beleza. Mas e quem não é da biologia? Codifica em Python? Que eu imagino que tenha outras pessoas que não sejam do curso de ciências biológicas aqui na sala, né? A resposta é sim, porque provavelmente o pessoal da bio não imaginava que tantas análises pudessem ser feitas usando Python, né? E a gente pode estender esse raciocínio para qualquer outra área do conhecimento. Se você é de finanças, de marketing, astronomia, esportes, arquitetura, geologia, em algum momento do seu fluxo de trabalho, provavelmente você vai conseguir codificar em Python. O professor Fernando Massanori, que já foi citado aqui na apresentação, é docente da FATEC de São José dos Campos. E, recentemente, ele ministrou um curso chamado Python para Filósofos, em que ele dá vários exemplos de aplicação de Python em educação, e ele ensina a fazer a análise de sentimentos usando dados do Twitter, né? Pode passar. Então, assim, mesmo aquelas análises que parecem ser essencialmente qualitativas, provavelmente em algum momento é possível, sim, inserir a codificação em Python no fluxo de trabalho, né? E automatizar é muito melhor. Quando a gente está usando um software que tem interface com o usuário, que são os GUIs, às vezes a gente tem que ficar definindo o mesmo parâmetro várias vezes, aí repete, aí se erra tem que fazer de novo, e tem que prestar mais atenção ainda no que está fazendo. E isso não é nem um pouco viável se você está trabalhando com sequências de passos que são mais longas, ou com grandes volumes de dados. E isso, é claro, é uma desvantagem. Ao passo que, e você acaba perdendo a produtividade, né? Ao passo que, se você estiver usando Python, você consegue automatizar todo o seu trabalho. E, além dessa automatização, essa possibilidade de melhorar a produtividade, todo o seu trabalho fica documentado no código, tá? E quando a gente fala de computação científica, existe a vantagem da reprodutibilidade total. Pode passar o slide, por favor. E o que é a reprodutibilidade? A pesquisa ou análise de dados é reprodutível quando outras pessoas podem reproduzir os resultados de um estudo científico a partir dos dados, código e documentação originais e chegar no mesmo resultado do trabalho original, né? Isso é muito importante para fazer validação daquele trabalho, para verificar se a metodologia e se os resultados são corretos. E isso tem vários benefícios, como a transparência no trabalho, porque tudo fica documentado, é customizável, porque o mesmo código pode ser usado para vários conjuntos de dados, é fácil de atualizar, porque se eu precisar melhorar o meu trabalho, é só inserir mais algumas linhas de código e colocar para rodar, e meu trabalho está atualizado. Tem o benefício da colaboração, porque eu posso compartilhar o meu código com outros pesquisadores, com outros analistas, e justamente por ser colaborativo e customizável, existe também a vantagem de maior produção de resultados e de dados. E tudo isso tem a ver com a ciência aberta.
né? Pode passar. Beleza, que legal, que bacana. Quero aprender Python, mas por onde que eu começo? Eu tenho uma ideia de quando eu quero chegar, onde eu quero chegar, um local onde eu quero chegar, mas eu não sei como chegar até lá, que passos que eu preciso fazer. A gente, então, trouxe aqui para vocês o GPS do Python, tá? Com algumas sugestões de como vocês podem chegar lá, começar a codificar em Python. Então, pode passar, por favor. Então, vocês podem começar, claro, fazendo cursos de linguagem de programação, especialmente de Python. Tem os cursos que são ministrados pelas PyLadies, os cursos são muito bons, o conteúdo é muito bom e a didática é boa também. Mas não só os cursos de Python em si, é importante também fazer cursos de aplicações em Python, tá? E daí também é muito bacana assistir tutoriais de uma área que seja do seu interesse, porque é daí que a gente vai começar a se inspirar mais a trabalhar e começar a codificar, porque a gente começa a enxergar que o nosso trabalho é possível usar a codificação para trabalhar e que a gente pode chegar em algum lugar com aquilo. Tá? Daí vocês podem também explorar dados abertos. Tem vários dados abertos na internet, dados oficiais até, né, no dados.gov, no Brasil.io, no próprio Kaggle, que vocês podem usar para colocar em prática o que foi aprendido nos cursos e também para exercitar a capacidade analítica de vocês, que isso é bastante importante. E é importante também estudar a estatística básica, porque é a estatística que vai fundamentar o resultado do seu trabalho. E ela é super útil também para fazer a análise exploratória dos dados. E é essencial que vocês estudem um assunto específico em que vocês tenham um certo domínio, tá? Para aplicar a programação. Porque você pode conseguir seguir toda uma sequência de passos, muito bem, tá? Fazer um fluxo de trabalho perfeito, impecável, mas aí você chegou no resultado. Beleza, o que eu faço com aquilo? Você precisa saber o que você vai fazer com aquilo, resultado, quais são as conclusões que você vai chegar. E esse que vai ser o seu diferencial, tá? Como você vai trazer um renovo, trazer informações novas, usando o conhecimento que você tem, né? E é isso que vai fazer a ciência caminhar. E daí, acumulando referências nos cursos, nos tutoriais, nos materiais que você usou para estudar, você já vai ser capaz de criar uma sequência de passos para ir codificando. Tá? Daí, uma sugestão interessante é que vocês tenham o seu próprio portfólio. O que eu estou chamando de portfólio? É organizar os seus códigos em plataformas tipo o GitHub ou o Kaggle. Vocês podem usar esses portfólios, assim, esses primeiros códigos, para treinar a codificação, né, o que vocês vão aprendendo, para ir explorando os dados. Às vezes você tem curiosidade em saber como é que alguma biblioteca funciona, você vai lá e aplica. E vocês podem começar isso de uma forma despretensiosa para ir aprendendo, mas ao longo do caminho vocês também podem ir lapidando esses códigos e no futuro vocês podem usar esse portfólio como uma forma de comprovar a sua experiência em análise de dados e em codificação. E também é super importante a participação em grupos de pesquisa e extensão, especialmente para quem está na universidade. Né? É importante porque é uma oportunidade de colocar em prática o que você aprendeu, é uma oportunidade de você entrar em contato com outras pessoas que têm o mesmo interesse que você, e também é super importante porque vai aumentar a representatividade feminina nesses grupos. Né? A gente precisa ver qual que é a representatividade feminina nos grupos de pesquisa de que a gente participa. Né? Pode passar, por favor. E vamos lembrar que programar é para todo mundo, né? Se você é da computação ou não, se você é de exatas, biológicas ou humanas,
se você usa Python como uma ferramenta de trabalho em outros domínios de aplicação, ou se você usa Python para uso pessoal mesmo, porque por interesse próprio, por interesse pessoal, porque você quer, sabe? Não precisa necessariamente usar aquilo profissionalmente. Então, agora eu vou passar a palavra para a Juliana, que ela vai falar sobre o trabalho que ela está desenvolvendo. E essas são as nossas redes sociais das PyLadies São Carlos. Sigam a gente. Sempre tem um conteúdo muito bom, porque as meninas do marketing mandam muito bem. Tá? Aí agora eu passo a palavra para a Ju. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Juliana e eu vou falar hoje um pouquinho sobre a minha pesquisa de IC, para mostrar para vocês uma aplicação do uso de Python, programação em biologia. E o assunto da minha IC é aprendizado de máquina para seleção de SNPs relacionados aos diagnósticos da doença de Alzheimer. Pode passar. Então, rapidamente, já me apresentaram, mas falando um pouquinho quem sou eu. Sou estudante de Engenharia de Computação na UFSCar desde 2019, integrante do PyLadies São Carlos desde 2018. Então, o PyLadies São Carlos me fez entrar no mundo da computação e eu gosto sempre de salientar isso porque foi um momento muito marcante da minha vida para ter conhecido uma área que eu gosto tanto hoje em dia. Eu faço a pesquisa de IC, como eu falei, em bioinformática, e sou conselheira do PyLadies Global desde 2020, e sou fã de sitcoms e de Steven Universe. Se alguém tiver recomendação de sitcoms, pode me passar, que eu estou precisando. Pode passar. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o que são os SNPs, o que é a doença de Alzheimer, como a gente usa o aprendizado de máquina, né, o machine learning, para relacionar esses problemas, e quais foram os resultados que a gente obteve até agora e quais serão os próximos passos. Então, primeiramente, o que são os SNPs? O que eles fazem? Então, os SNPs são polimorfismos de nucleotídeo único. Então, isso significa que eles são uma variação em uma determinada posição na sequência do DNA. Então, como a gente tem nesse exemplo, cada pessoa tem ali o seu DNA e uma posição dele é diferente para cada pessoa e isso determina um SNP. O que acontece é que o SNP é a variação genética mais frequente. Então, é ela que determina, não só ela, né, mas é ela que determina assim, a variação da cor do seu olho, da sua altura e também a sua susceptibilidade a algumas doenças. Pode passar. Então, como eu falei, os SNPs são o tipo de polimorfismo genético mais frequente no nosso DNA. E essas variações têm muito impacto em como nós nos desenvolvemos e como nós vamos nos desenvolver junto ao meio ambiente. E, além disso, os SNPs são evolutivamente estáveis, então não sofrem alterações significativas ao longo das gerações. E isso faz com que o estudo deles seja tão relevante para incorporar a predição de doenças, detectar quais SNPs são mais relacionados a diferentes tipos de diagnósticos. Pode passar. Um caso famoso foi o da Angelina Jolie, em que ela tirou os seios em 2013, e o motivo dela ter tirado foi encontrar que ela tinha um SNP nos genes ali, BRCA1 e BRCA2, eu não sei se eu estou pronunciando certo. E daí, esse SNP, ele dizia que tinha grande probabilidade dela desenvolver o câncer de mama. E por isso, então, ela resolveu fazer a prevenção removendo seios. Agora, trazendo o assunto para a doença de Alzheimer. Pode passar? A doença de Alzheimer é uma patologia degenerativa e a mais frequente associada à idade. Ela resulta em várias manifestações cognitivas, causadora de uma eventual incapacitação. Eu imagino que a maioria de vocês conheça já a doença de Alzheimer, e é estimado que em 2016 tinham 46,8 milhões de casos no mundo, e a projeção era de 74,7 milhões de casos até 2030. Essas estimativas são muito significativas, mas não bastando isso, a doença de Alzheimer é uma das doenças que tem o maior custo para tratamento. Não para tratamento, porque ela não é tratável, mas para manter uma qualidade de vida para o paciente, o custo dela era estimado de 818 bilhões de dólares em 2016.
no mundo. E exemplificando, para ter uma noção de como isso é impactante, se o tratamento da doença fosse um país, esse país seria a 18ª maior economia do mundo em 2016. Então, a ideia do projeto é conseguir encontrar SNPs que sejam associados com a doença de Alzheimer, para que as pessoas consigam, pelo menos, começar com alguns procedimentos de prevenção, de diagnóstico preventivo, e, enfim, começar a adotar estratégias a tempo para que tenha menos impacto na vida do paciente. E para fazer essa associação entre os SNPs e a doença, é que nós vamos utilizar o machine learning, o classificador de machine learning. E agora falando um pouquinho o que é o machine learning. O machine learning é uma técnica de predição, mas uma técnica em que o computador ele vai aprender a reconhecer padrões para tomar atitudes. Então, eu trouxe alguns exemplos de onde o machine learning é utilizado e vou exemplificar como ele é usado nessas empresas. Então, por exemplo, o Spotify utiliza aprendizado de máquina para te recomendar músicas parecidas com as que você já ouve. O Mastercard, ele usa o aprendizado de máquina, por exemplo, para detectar fraudes e aprovar ou não aprovar crédito. O Gmail, ele utiliza o machine learning para detectar spam. Então, às vezes dá certo, às vezes não, mas ele utiliza machine learning para falar se um e-mail é spam ou não. A Amazon, parecida com o Spotify, ela utiliza machine learning para colocar aquela compra meio casada. Você compra um item, aparecem itens relacionados, então ela utiliza machine learning para identificar compras que você faria associadas com aquele produto. E a Ford é um exemplo de empresa que está utilizando machine learning para criar carros autoguiados. Pode passar. Eu achei esse exemplo da Netflix muito legal. Eu não sei, eu gosto muito dele, que é o fato dele ter thumbnail personalizada. Então, de acordo com a sua persona, ele utiliza machine learning para apresentar thumbnails que é mais provável de você clicar para determinado filme. Então, dependendo se você gosta mais de filme de terror, enfim, envolve muitas variáveis que o algoritmo aprende a identificar. Ele vai apresentar uma thumbnail personalizada para você, que seja mais provável de você assistir aquela série ou filme. E, além disso, o aprendizado de máquina, eu trouxe alguns exemplos de empresa, mas ele está sendo altamente pesquisado na parte de biologia, na parte genética, na parte de identificação de padrões. Eu vi até um caso de SNPs também, eu estava assistindo um documentário, que os SNPs estão sendo utilizados pela polícia para solucionar casos em que as pessoas não conseguiam encontrar digital e não conseguiam encontrar os acusados por décadas, e agora estão conseguindo encontrar através dos bancos genéticos quem eram os criminosos que faziam, enfim, crimes horrendos, e estão conseguindo identificar através de SNPs, da pesquisa de machine learning associada com a genética. Então, nós vimos agora vários exemplos de onde machine learning é utilizado, e agora por que Python para machine learning? Como a Silvia já falou, a sintaxe do Python ela é simples, ela é de mais alto nível, então, comparada a outras linguagens como C, Java, que precisa ter muitos detalhes para conseguir um resultado. O Python ele tem muita coisa já pronta que você utiliza e ele te dá um resultado. E existem as bibliotecas, que a Silvia também já comentou. Aqui eu trouxe outros nomes de bibliotecas. E aí, como a Silvia falou, eles são como se fossem uns pacotes de códigos que outras pessoas já fizeram para simplificar a sua vida. Então, várias funções você não precisa se preocupar, porque elas já estão prontas. E nesse caso aqui, para machine learning, a Silvia trouxe os exemplos para biologia, e para machine learning nós temos o NumPy, que é para operações matemáticas, o scikit-learn, que tem muitas ferramentas para machine learning específico, o Matplotlib, que é para fazer a visualização de dados, então você plota gráficos super legais, o Beautiful Soup, que você consegue extrair dados da internet, e o Keras e o TensorFlow, que são para a construção de modelos de aprendizado profundo, que é um negócio mais profundo lá de machine learning, é um conceito mais específico de machine learning. E aí nós temos, então, o aprendizado como sendo um ramo da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial,
abrange machine learning, processamento de linguagem natural, robótica, discurso computacional. Existem diversos ramos dentro da inteligência artificial, e eu trouxe essa imagem mais para ficar um pouco claro que a variedade de coisas que dá para ser estudada dentro de uma vertente. Mas não necessariamente elas são separadas assim. Algumas vezes machine learning está junto com processamento de linguagem natural ou junto com robótica, e daí a ideia aqui foi só para mostrar como é amplo o campo de estudos. Aí, na minha pesquisa, é utilizado o aprendizado de máquina supervisionado, porque existem diferentes tipos de aprendizado de máquina. Então, a gente vai esquecer um pouquinho os outros e vamos focar agora no que é o aprendizado de máquina supervisionado. Imagina, para contextualizar, imagina que você tem os dados das características de animais e você sabe que esse animal pode ser gato ou cachorro. Só que você quer que o seu computador, o seu código, saiba identificar, a partir das características, se o animal é gato ou cachorro. E aí, é isso que o aprendizado supervisionado significa. Ele faz a classificação, ou ele faz uma predição de qual é a saída dos seus dados, então, no nosso caso, gato ou cachorro, de acordo com as características dos nossos dados, que no nosso caso são as características dos animais, nesse exemplo que eu dei. Então, uma definição mais formal é que o aprendizado supervisionado é a tarefa de aprendizado de máquina que consiste em aprender uma função que mapeia uma entrada para uma saída com base em pares de entrada e saída de exemplo. Então, é o que eu falei, ele vai encontrar uma função que vai associar as características dos animais para se o animal é gato ou cachorro. E daí, como que funciona? A gente vai ter um conjunto de dados, e nesse conjunto de dados, nós vamos ter os valores de saída, como eu comentei, né? Quais são os animais, nesse exemplo. E aí, a partir desse conjunto de dados, é treinado um algoritmo. Para fins, assim, mais didáticos, pensa no algoritmo como se fosse o código mesmo, o código implementado para encontrar aquela função. E esse algoritmo, ele vai, assim, com esses dados, aprender a fazer a predição dos resultados. Então, e com certo valor de acurácia, ou seja, quanto ele acertou nas predições que ele fez. Então, basicamente, a gente faz esse pipeline, mas que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. Pode passar. Então, a gente acabou de ver a definição, mas vamos dar uma olhadinha agora no pipeline de como que funciona o aprendizado de máquina supervisionado. Como eu falei, no começo a gente tem um conjunto de dados. Quando a gente fala conjunto de dados, pode ser imagem, pode ser texto, mas para fins didáticos, vamos pensar numa planilha de Excel, no qual você tem lá 100 linhas de dados. E daí, no nosso exemplo, nós tínhamos as características dos animais e se o animal é gato ou cachorro. Nesse caso, o conjunto de dados ele é dividido em treino e em teste. Ai, tá passando uma moto aqui. O conjunto de dados é dividido em treino e em teste. E daí, a parte que você dividiu para treino, ou seja, supondo que você pegou 50 linhas das suas 100 linhas para seus dados de treino, ela vai para a modelagem, que a gente chama, que é treinar o nosso algoritmo, treinar o nosso código. Quando você manda esses dados para o treino, ele vai tentar encontrar aquela função que a gente conversou no slide anterior e vai fazer a predição dos dados de testes. E depois nós vamos tentar fazer a avaliação desses resultados, se esses resultados foram bons ou ruins. Acontece que nesse pipeline parece ser bem ilustrativo, mas em Python é bem sucinto a sintaxe, porque as bibliotecas elas trazem muita facilidade. Então, por exemplo, vai ter uma função que vai ser split train test, você vai passar o seu dado e ele já divide para você. Ele vai ter model.fit, você passa o dado e ele já vai treinar para você. Então, essa parte de implementação do código, o Python, ele deixa tudo muito alto nível para você não ter que se preocupar com isso e se preocupar mais só em analisar os resultados. Pode passar. E aí, agora a gente vai ver um tipo de algoritmo de aprendizado de máquina. Então, naquela parte que eu falei, em que ele treina, a gente passa os dados para ele treinar, para fazer a predição. Na nossa pesquisa, a gente usou a regressão linear,
logística, mas para entender a regressão logística, eu vou falar um pouquinho do que é a regressão linear, porque é preciso para entender. A regressão linear é como se nós tivéssemos os pontinhos ali que são os nossos dados em X e a gente quer prever qual que é o Y. E daí, os nossas bolinhas são os pontos verdadeiros, nossos dados verdadeiros, e a gente quer encontrar uma reta que melhor explica esses dados. Então, como vocês podem ver, a reta foi traçada ali no meio. E é isso que a regressão linear faz. Ela tenta encontrar a reta que melhor representa os dados. Dá para estudar mais profundamente como que o algoritmo encontra essa reta. Mas aí é um assunto mais para se aprofundar. O que a gente precisa saber aqui é só que o nosso algoritmo de regressão linear, ele encontra a reta que melhor representa esses dados. Pode passar? Só que tem alguns casos em que uma regressão linear, ela não vai conseguir representar os dados, principalmente quando o dado é binário ou categórico, ou seja, ou a pessoa tem a doença ou ela não tem a doença, não tem um meio termo. E aí, nesses casos, uma linha não consegue representar os nossos dados, certo? Para isso, a gente tem a regressão logística. Pode passar? A regressão logística é só uma variação da regressão linear, em que ele pega essa equaçãozinha assim complicada e transforma aquela reta nessa curva para conseguir identificar se a nossa classe vai ser positiva ou negativa. E aí pode passar. Então, nós vimos o modelo que eu utilizei e o porquê que eu utilizei aprendizado de máquina. Então, a metodologia da minha iniciação científica foi conseguir o conjunto de dados, fazer a limpeza desses dados para eles ficarem lá, a planilha do jeitinho que eu queria, utilizar o algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado, que no nosso caso aqui, como eu falei, foi a regressão logística, e criar um modelo de aprendizado de máquina a partir dos dados de treinamento. Quando eu falo isso, eu quero dizer que eu treinei o meu algoritmo e agora ele faz as predições. Ele vai tentar prever se a pessoa tem o diagnóstico positivo para a doença de Alzheimer ou negativo. E daí a gente tem que avaliar se essa modelagem, se esse treino foi bom ou não, vendo quanto que ele acerta e quanto que ele erra. Pode passar. Então, isso foi o que eu fiz até agora. E o problema é... A doença de Alzheimer é uma doença complexa. Então, pode ser que tenham vários SNPs associados em diferentes proporções para que possa levar a doença de Alzheimer, o aparecimento dela ou não. Então, por isso, a gente está fazendo um novo processamento dos dados, incluindo aquelas bibliotecas para manipular o conjunto de dados e selecionar os SNPs. E a gente está executando novos modelos de aprendizado de máquina, tentando entender a população. Então, por exemplo, se a população europeia tem uma tendência maior a tal SNP associar a doença de Alzheimer e a população latino-americana tem outros SNPs que associam a doença de Alzheimer. Então, essas são as abordagens, os próximos passos para as novas abordagens. E, basicamente, então... esse é o resumo da pesquisa toda. Eu quis trazer assim, pode ser que tenha alguns termos que tenham sido muito específico, muito avançado, mas eu queria dar uma noção geral do que é o aprendizado de máquina e como que a gente está utilizando nessa pesquisa aqui para fazer a associação dos SNPs com a doença de Alzheimer. E agora a gente vai continuar a apresentação com a Belém. Oi, gente. Belém é meu nome oficial. Mas meu apelido é Tayana, e eu vou falar um pouco sobre bioinformática. Na verdade, o que eu vou falar é bem focado em computação para biologia, então, quem não for da área, eu vou tentar explicar os conceitos e tal, mas é isso aí, eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de pesquisa, que foi a MiniC, e Python também é empresa, que é o estágio que eu estou fazendo agora, ambos na área de bioinformática. Uma apresentação. Eu sou Tayana Vieira Tavares. Eu fiz técnico em informática pelo Instituto Federal do Pará, no ensino médio, era integrado. Agora eu sou graduanda em biotecnologia na UFSCar. Se tudo der certo, eu vou me formar esse ano. E eu já participei e participo de muitos grupos de Python e bioinformática, então
eu não vou falar sobre isso nessa apresentação, sobre esses grupos de extensão, mas se vocês quiserem, a gente pode falar mais nas perguntas depois. E coisas mais pessoais, eu adoro viajar, e a minha meta de 2022 vai ser conhecer 20 estados brasileiros. E como eu estou no home office, vai dar certo. Eu tenho 23 anos, sou belenense e sou uma filha completamente da comunidade Python. Eu estou no PyLadies desde 2017. Eu entrei só para ver qual era desse Python. E hoje em dia trabalho com ele. Então, é que nem a Silvia disse, o PyLadies tem esse ar de te dar vontade de ficar e aprender mais. Pode passar? Tá, então a primeira parte eu vou falar do meu projeto de pesquisa, que tem como título Aprendizado de Máquina para a Classificação das Linhagens de Cópia egípcia de angiospermas. Calma, a gente vai explicar. O meu professor, o meu orientador é o Ricardo Serri, que também é o mesmo da Juliana, a gente é do mesmo laboratório. E pode passar, eu vou falar melhor nos próximos slides. Então, para falar o que é aquele cópia egípcia que tem no título, a gente precisa saber o que são elementos transponíveis, que é um tópico essencialmente da biologia. E quem descobriu esses elementos transponíveis foi uma mulher, então eu quis destacar ela aqui nesse slide, que é a doutora Bárbara McClintock. Ela foi uma citogeneticista, onde ela se especializou e fez doutorado em botânica e se especializou em milho. E estudando esses milhos, ela percebeu que um único milho, ela percebeu que vários grãos não, como chama? Grãozinho do milho, milhozinhos de um milho inteiro poderiam ter diferentes cores e texturas. E ela achou isso estranho, né? Como um único milho pode ter várias cores? E analisando a genética, o genoma desse milho, ela percebeu que todos os grãos tinham os mesmos genes, mas esses genes eles estavam realocados, eles estavam, por exemplo, bem didático assim. O gene A estava na posição 1 em um grão e esse mesmo gene A estava na posição 2 em outro grão do mesmo milho. Como isso pode acontecer? E foi aí que ela descobriu os elementos transponíveis, que são pequenas sequências de DNA que ficam ali naquele DNA como um todo, e elas conseguem se desprender de uma parte do genoma e se colar em outra parte do genoma, que são... Aí acabou com totalmente aquele dogma que tinha do DNA estático, que só virava uma proteína, e na verdade se descobriu essas sequências de DNA que conseguem passear pelo genoma. E ela descobriu isso no final da década de 40, e por incrível que pareça, ninguém deu bola para essa descoberta, talvez por ela ser uma mulher, não sei, talvez. E ela foi ganhar o Nobel de Medicina por essa descoberta, só em 1983. Pode passar. Tá, mas eu vou falar só mais um pouquinho do que são os elementos transponíveis. Eles são encontrados tanto em eucariotos quanto em procariotos. Então, para quem não é aí da área da biologia, eucariotos seriam os animais, mamíferos, anfíbios, répteis, etc. E procariotos seriam bactérias. Então, basicamente, em todos os seres vivos, esses elementos transponíveis são encontrados. Como eu disse, eles são essas sequências repetitivas que são caracterizadas por conseguir se locomover pelo genoma. E eles têm principalmente 2 mecanismos de locomoção pelo genoma. Pode passar aqui, eu acho que vai ficar mais didático. O primeiro mecanismo, na verdade eu vou falar só dele, porque os que eu estudei realizam, é o mecanismo de copia e cola. Então, aqui para o lado esquerdo, seria onde essa sequência de DNA está no genoma inteiro, e ela sofre transcrição, vira um RNA intermediário. Esse RNA intermediário sofre retrotranscrição, então ele volta a ser um DNA, mas agora, como o processo é o contrário, ele era um RNA e virou um DNA, a gente chama de cDNA. E esse cDNA é integrado em um outro local do genoma. Então, aquela sequência que estava ali para a esquerda consegue se locomover e se inserir em um local aleatório para a direita. E é aleatório mesmo, e isso tem vários estudos que pode causar várias mudanças, falando assim evolutivamente, biologicamente, porque nessa locomoção ele pode se inserir em um gene, ser letal, pode mudar alguma regulação gênica, enfim, pode acontecer várias coisas nesse processo. Pode passar? Tá, mas voltando para o que eu fiz, então esses elementos transponíveis, por eles serem tão complexos, eles não são seres vivos, né?
eles são apenas sequências de DNA, mas eles receberam uma classificação, e uma classificação baseada em taxonomia. Então, eles têm ordem, tem família, superfamília, linhagem. Foi nesse artigo publicado na Nature, em 2007, e a gente se baseou nele para fazer o meu projeto de C. Então, o objetivo do projeto de C, bem resumido, é basicamente pegar sequências de elementos transponíveis e classificar de duas superfamílias, que são essa cópia egípcia, que está lá no título, e classificar elas em 11 linhagens. Então, seria basicamente treinar o modelo, tudo aquilo que a Juliana explicou, para ele conseguir pegar uma sequência aleatória de um elemento transponível, que é cópia egípcia, e responder qual é a linhagem que esse elemento transponível faz parte. Ele é da família da Lê, da Ângela, da Bianca, enfim. É basicamente conseguir classificar esse elemento transponível apenas lá com a sequência de DNA. Pode passar? A gente utilizou 3 diferentes algoritmos. Esses algoritmos são considerados básicos, mas a ideia era essa mesmo, porque existem já muitos algoritmos de alinhamento, que eu vou falar melhor sobre eles daqui a pouco, e eles já conseguem fazer essa classificação que eu mencionei. Então, a ideia não era criar um modelo de machine learning que fosse muito complicado, porque na hora de ver com esses outros meios de classificação que já existem, ia ficar, qual é a vantagem de usar um machine learning, um modelo muito complicado, se já existe um jeito mais fácil de fazer. Então, eu vou falar bem por cima deles, para não levar muito tempo, até porque não é o foco, mas o primeiro foi o KNN, e ele tem como objetivo rotular um dado que não está rotulado, né? Então, no meu caso, não sabe qual seria lá a família, a linhagem daquele dado, que seria aquela estrelinha ali, eu não tenho como apontar, mas aquela estrelinha azul. E a partir disso, ele vê ao redor dela quais são as classes dos elementos que estão ao redor dela, de acordo com o número de K. Então, nesse exemplo, seria K igual a 5. Então, ele vê 5 vizinhos mais próximos. E quais são as classes desses 5 vizinhos mais próximos? Nesse caso, seria a classe B. Então, muito provavelmente, aquele rótulo que está ali, que eu não sei qual é a classe, também é da classe B, se baseando que ele está mais próximo num plano da classe B. Daí a gente usou a distância euclidiana para calcular essa... Aí são detalhes, né? Para calcular quais seriam os vizinhos mais próximos. E esse K, quantos vizinhos mais próximos a gente vai pegar, a gente testou de 1 a 17, sempre com números ímpares. Pode passar? O segundo algoritmo foi a árvore de decisão. Então, a gente divide os dados, vai ramificando esses dados até conseguir chegar num final, digamos assim, que seriam qual é a classe desse dado. Então, digamos que os meus dados entram ali, naquele nó raiz, e de acordo com uma palavra? Com um parâmetro que tem ali naquela... Não seria bem parâmetro a palavra, mas vai dar para entender. Com um parâmetro que tem ali, ele vai se ramificando. Então, por exemplo, entrou ali uma sequência de DNA ali naquele nó raiz. Essa sequência de DNA, ela tem mais de 60 adeninas. Adeninas é um nucleotídeo, eu estou inventando esse exemplo. Tem mais de 60 adeninas? Sim. Então ela vai para o lado direito da árvore. Não, então ela vai para o lado esquerdo. E assim os dados vão se ramificando até eles serem classificados nessa última horizontal, em qual seria a classe dessas sequências de DNA. Lógico que você vem por cima, como monta essa árvore, pode existir vários jeitos, existem vários parâmetros para ramificar essas árvores, inclusive a gente usou entropia. A árvore também pode ter várias profundidades, ela pode ser menorzinha, pode ser maior, N parâmetros que podem mudar aqui, mas o conceito é basicamente esse. Pode passar? E por último, é um algoritmo que eu acho que é o mais complicadinho, mas não tanto, é o da rede neural. Então, os dados eles entram essas bolinhas pequenininhas na esquerda, e eles são multiplicados por pesos, que são aleatórios esses pesos. O algoritmo ele diz qual vai ser esse peso multiplicado pelo dado inicial, e inicialmente esses pesos são aleatórios, depois eles mudam, mas inicialmente eles são aleatórios.
Depois ocorre o somatório desses dados e passam por uma função de ativação, que nesse caso eu usei a ReLU. Não vou entrar muito em detalhe, acho que não vale a pena, mas se alguém quiser, depois a gente pode falar melhor sobre isso. E no final, o foco aqui no final, depois que esses dados passam por essa rede neural, aqueles pesos que eu falei que inicialmente eram aleatórios, eles são recalculados. Então, o algoritmo consegue calcular um erro e ir trocando esses pesos, para que cada vez mais, no nosso final, ele consiga classificar naquelas linhagens, ou não, a gente chama esse recalculamento de backpropagation. Então, no meu caso, essas bolinhas finais da direita, em verde, teriam 11 bolinhas dessas, que a gente chama de neurônios de saída, e cada bolinha dessa vai dizer qual é a probabilidade daquela sequência que entrou ali, pelo lado esquerdo, qual é a probabilidade de pertencer a uma determinada classe. Então, vão ter 11 neurônios de saída, porque são 11 classes, e cada neurônio indica qual é a probabilidade daquela sequência pertencer à classe Ale, pertencer à classe Átila. Enfim, aí qual o neurônio que indicar maior número, maior valor, a gente considera que ele classificou aquela sequência como aquela linhagem. E aí depois a gente vai fazer os cálculos que a Ju mencionou, de acurácia, precisão, ver quanto ele acertou, quanto ele errou, e comparar os 3 algoritmos. Pode passar? Eu não trouxe todos os resultados, eu trouxe só esse gráfico final. A gente avaliou a acurácia, a precisão, revocação, F1 score, mas eu acabei trazendo só F1 score, que seria uma média harmônica entre precisão e revocação, que são outros parâmetros. Mas basicamente medir quantos dos algoritmos acertaram e quantos eles erraram. É basicamente isso. Então, nesse caso, a gente já está aplicado teste estatístico, então a gente aplicou a nova Ituckey. E essas setinhas vermelhas estão destacando quais algoritmos mais foram melhores, digamos assim, em comparação, relacionando eles entre si, para essa métrica que é o F1 score. Então, pode passar. Quais se destacaram seria a rede neural, não vou entrar em detalhe, esse DAC e CAMER são conjuntos de dados. Então, a gente usou 2 conjuntos de dados diferentes, que é esse CAMERS e DAC. O DAC eu não vou falar muito, mas o CAMERS eu vou só exemplificar daqui a pouco. Mas a conclusão é basicamente que dos 8, se eu não me engano, algoritmos que a gente utilizou, 3 se destacaram. Daí a gente pode conversar sobre rede neural é muito mais complicado, gasta mais processamento do que usar um KNN, e teve métricas muito parecidas. Então, a gente não conseguiu chegar numa conclusão, esse modelo, desse jeito, é o melhor. Porque esses 3 se destacaram e eles são muito parecidos entre si. Aí, qual gasta mais poder computacional? Qual o conjunto de dados é mais simples? Aí dá para discutir também. Então, esses 3 modelos, desses 3 algoritmos que eu mencionei, desses 2 algoritmos que eu mencionei, se destacaram. Pode passar? Beleza, falei tudo isso, mas onde que eu usei Python em tudo isso que eu falei? Em tudo. Primeiro, eu usei Python para extrair o conjunto de dados. Então, lembra que a Ju mencionou, para eu dividir em treino e teste, eu preciso ter um conjunto de dados. E para fazer esse conjunto de dados, eu usei Python. Então, essa seria uma imagem como vem a sequência de DNA. Então, eu tenho lá um DNAzinho, e no computador a gente enxerga ele assim, A, T, A, G, que são os nucleotídeos. E eu usei Python para pegar esse monte de letrinha e dividir por algum mecanismo, que no meu caso eu usei CAMER, transformar essas letrinhas em números. Senão, eu até tenho como trabalhar com letras, mas no meu caso, os algoritmos que eu utilizei precisariam de números. Então, como eu fiz? Pode passar. A gente fez a contagem de CAMERS, enfim. Por exemplo, quantas AA juntas tem na sequência AT122? Tem 360. Quantas AC tem na sequência AT122? 287. São mais de 28 mil sequências. Agora, vocês imaginam se eu fosse contar quantas adeninas tem em cada sequência de 28 mil. Impossível.
Se não existisse, se eu não fizesse com Python, eu ia fazer com outra linguagem, porque é impossível fazer manualmente. Mas Python salva muito. Então, toda essa contagem, eu fiz um script em Python, que já fez essa contagem manualmente para mim e já me gerou essa planilha. Aqui é só o começo dela, ela tem 28 mil linhas e muito mais colunas, porque aí tem só A, mas aí tem quantas ATCAA tem na sequência 1. Aí mais um monte de contagem. E aí, por aí vai. Pode passar. E no que mais eu usei Python? Então, depois de fazer o conjunto de dados, a gente vai treinar todos os algoritmos, né? Dividir em treino-teste, treinar os algoritmos. E para isso eu usei a biblioteca que a Ju também já mencionou, que é o scikit-learn, que ele tem vários métodos, várias funções, que dá para a gente... É muito fácil, dá para a gente... O problema do machine learning é você entender o conceito por trás. Depois que você entende o conceito por trás, aplicar em Python é muito de boa, porque já está tudo pronto. Essas bibliotecas já te fornecem tudo pronto. Você só precisa entender o que você está fazendo, o que é muito importante. Então, eu usei essa biblioteca scikit-learn. Depois fiz os cálculos das métricas, tudo aquilo que eu mencionei, a Fion Score, acurácia, precisão, também usando Python. E fiz criação de gráficos, que eu não trouxe aqui, mas fiz gráficos separando, clusterizando as sequências de Ale, as sequências de Attila, onde que elas estão no plano. Tudo também usando Python, que é com a biblioteca que a Ju mencionou, que é Matplotlib também. Então já está tudo muito pronto. Aplicar o Python é bem de boa, assim. Pode passar. Os próximos passos, que na verdade eu já estou fazendo, comparar, como eu disse, aquilo que a gente já fez com esses algoritmos, e aqueles 3 melhores algoritmos que a gente concluiu que seriam os melhores, com os softwares que já existem e conseguem classificar essas sequências, que são baseados em alinhamento. Então, eles comparam, tá vendo? Eles comparam essas várias sequências, assim, por coluna. Por exemplo, a última sequência, qual é a que ela mais se parece? Tem a última sequência, em comparação com todas as outras de cima, qual que ela mais se parece? Qual que ela tem mais match? E aí, se ela se parece mais com essa aqui, é porque... Aí o Blast, nesse exemplo, o Blast classificaria como essa sequência. Um exemplo bem resumido essa minha explicação, mas só para ser mais didático, para vocês entenderem como é que acontece. Ele compara nucleotídeo por nucleotídeo e vai tentando, indo um por um, para ver qual seria o melhor alinhamento, como seria classificado. Só que isso, computacionalmente falando, gasta muito poder computacional. Então, se a gente conseguir criar um modelo que vai classificar e substituir esse alinhamento, pelo menos para retrotransposões, elementos disponíveis, já vai diminuir muito como chegar numa classificação sem usar tanto poder computacional. Pode passar? Tá, então a minha IC foi basicamente isso, e eu falei que eu continuo fazendo, porque eu estou terminando isso no meu TCC, peguei os dados lá da IC e estou fazendo um pouquinho mais no TCC. E também estou fazendo estágio em bioinformática. Falei que eu queria falar sobre isso, porque a gente foca muito, pelo menos quem é da área de bioinformática, assim, eu sei que quem é da área da computação e informática tem esse viés para a empresa. Mas quem é da área de biologia e biotech, eu faço biotech, tem muito viés para academia, para trabalho científico, enfim. E eu queria trazer um pouquinho da visão que eu tenho sobre a empresa, porque eu só faço estágio. Então, eu queria trazer um pouquinho de como é meu estágio lá em bioinformática, que é nessa empresa chamada Neoprospecta. Pode passar. Vou falar um pouquinho dela. Ela é uma empresa de biotecnologia e ela trabalha com diagnóstico microbiológico. Então, assim, tem outros produtos que ela vende, mas o principal é assim, digamos que você tem uma farmácia e eu estou ali dentro da farmácia, na fábrica, produzindo determinado medicamento. E eu preciso saber quais são os micro-organismos que estão ali naquela fábrica, porque pode ter um micro-organismo que vai contaminar o meu medicamento. Imagina, um medicamento com sei lá, uma bactéria, um patógeno. Não pode acontecer isso. Então, essa empresa, basicamente, ela recebe DNA de diversos ambientes, seja de farmácia, veterinária, enfim, diversos ambientes, e consegue detectar ali naquele DNA, depois de sequenciar e pegar aquelas sequências, como eu mostrei, ficar CTG, várias, muitas, definir quais são as espécies de micro-organismos que estão ali naquele ambiente, independente do ambiente.
e mostrar isso de forma mais didática, assim. Em vez de você ver todo aquele monte de letra, você vai ver, sua amostra de DNA naquela sua fábrica tinha 90% de salmonela. Isso é uma coisa ruim. Tinha 10% de não sei. E aí, tudo isso é bioinformática, porque depois que chega o resultado ali para você, de letrinhas de DNA, para você definir qual é a espécie, qual é... Enfim, isso é tudo trabalho de bioinformática, que é basicamente você manipular dados biológicos com ferramentas da computação. Pode passar. Eu quis trazer outras áreas de bioinformática de empresas que não é diagnóstico microbiológico. Então, tem saúde, bioinformática no Brasil, tem muitas áreas para saúde. Então, eu trouxe 3 empresas que têm tudo a ver com o que a Ju falou, porque ambas são focadas em SNPs. Essa DNA Club é, inclusive, em São Carlos, e ambas conseguem, por exemplo, você pode fechar, sei lá, um pacote e saber quais são todos os SNPs que você tem para determinada doença. Aí depende do que eles vão vender lá, né? Mas, por exemplo, você pode contratar um pacote para saber quais são esses SNPs que estão relacionados à sua ancestralidade. Eu tenho o SNP europeu, eu tenho o SNP indígena, eu tenho o SNP, enfim. Isso é possível. E todas essas 3 empresas fazem isso. Então, é uma área de bioinformática, e Beleza, seu áudio travou. Ou foi só aqui? Acho que eu caí. Eu voltei? Tá, então... com transgênicos, vão precisar de bioinformatas, biotecnologistas, porque, imagina, selecionar um gene, mutar ele para a planta ser resistente a tal inseto, sei lá. Vai precisar usar ferramentas computacionais, aí Python, enfim, muitas outras coisas para analisar dados biológicos. E, por último, que eu trouxe, mas enfim, tem várias outras áreas, que é biologia molecular. Então, a Illumina é uma... Tá incomodando esse barulho? Tá. A Illumina é uma empresa de sequenciamento de DNA. Então, ela faz a máquina, ela faz o sequenciador de DNA, onde você coloca a amostra de DNA e sai aquelas letrinhas já no computador. Então, também precisa de bioinformáticos. E a Thermo Fisher é uma empresa que produz... Como seria a palavra? Ingredientes para o sequenciador. Então, o que você vai colocar no sequenciador? Essa empresa Thermo Fisher produz isso. Seria primers, essas coisas. E também tem bioinformáticas lá trabalhando, e como outras inúmeras áreas. Pode passar? Eu vou falar um pouquinho sobre o meu estágio. Como eu disse, se vocês quiserem, a gente pode falar disso depois também. Mas, bem por cima, ele é 100% remoto, como eu disse, a empresa é lá em Florianópolis. Eu trabalho 6 horas diárias. O horário é flexível, então às vezes eu trabalho de 8 às 3, às vezes eu trabalho de 10 às 5. E aí vai variando. E foi processo seletivo. Pode passar? Eu também vou falar bem por cima, porque eu acho que eu não posso falar muito disso. Mas o que eu faço de Python? Eu escrevo scripts em Python. Então, digamos que a empresa precise de uma determinada espécie, de várias sequências de determinada espécie, que não tem no banco de dados interno da empresa, e eu preciso curar para pegar de um banco de dados externo, porque esses bancos de dados que são abertos, a gente precisa ver também, né? Porque esses bancos de dados abertos, geralmente, qualquer pessoa pode colocar um dado ali dentro. Então, nem sempre esses dados são confiáveis. Então, você não pode pegar uma sequência de salmonela, por exemplo, que vai ser super prejudicial para o cliente, e não verificar se aquela sequência de DNA é de fato de uma salmonela. Então, para fazer essa verificação, para pegar essa sequência, eu faço scripts em Python para isso. Também já posso editar scripts que já foram escritos. Então, a equipe de DNA, de bioinformática já existe há muito tempo, muitas pessoas já passaram por lá e já escreveram scripts em Python. Então, é uma boa ter a habilidade de conseguir ler o código do coleguinha, porque nem sempre o coleguinha escreve como você escreve. Então, é uma boa também, como a Silvia falou no começo, entrar em grupos de pesquisa ou em grupos de extensão, é uma boa conversar com outras pessoas, meninas, se for um grupo, sei lá, paileiros,
como essas pessoas programam, discutam entre si os códigos, porque senão você pode ficar muito presa em como você programa, pegar um código de outra pessoa e não conseguir entender o que está escrito, mesmo sendo o mesmo Python. Então, é uma boa também conversar sobre isso. Outra coisa que eu faço é usar SQL, que é uma outra linguagem, mas eu uso ela dentro do Python. Então, eu uso ela para pegar informações, extrair informações de banco de dados, mas aí eu uso dentro do Python, porque eu pego essa informação e já manipulo ela ali dentro do Python, porque é a linguagem que eu sou fluente, então é isso. E depois disso eu posso fazer relatórios no Data Studio. Inclusive, se vocês quiserem fazer relatório para alguma coisa na vida de vocês, não tem nada a ver com Python, é só uma coisa aleatória. O Data Studio é fornecido pelo Google e dá para fazer gráficos de uma maneira... Não tem nada a ver com linha de comando, com código, nada a ver. É só um site e dá para fazer gráficos muito bonitos e de uma maneira muito fácil. Você pode fazer um esqueminha ali. Eu tenho esse esquema aqui de relatório que já tem um monte de gráfico. Aí eu só vou lá e estava ali informações sobre setembro, exemplo. Vou lá, mudo a minha tabela para agosto. E todo o relatório já está pronto. Ele já atualiza automaticamente. Gente, pesquisem Data Studio, pelo amor de Deus. E depois também apresento esses relatórios para líderes de outras equipes. E várias outras coisas. Pode passar? E por fim, rapidão, eu quero falar sobre um grupo chamado PyLadies Bioinfo, que eu ajudei a fundar ano passado, que é um grupo pertencente ao PyLadies Brasil. Então, não é do PyLadies... Tipo assim, o PyLadies Brasil, ele é o capítulo que tem vários outros capítulos de várias cidades. E o PyLadies Bioinfo pertence ao PyLadies Brasil. Então, ele não é específico de uma cidade, é nacional. Pode passar? O PyLadies Bioinfo é um grupo dentro do PyLadies Brasil, e no PyLadies Bioinfo a gente é um grupo focado, que só tem pessoas que se autodeclaram como mulheres, e a gente está ali para aprender e ensinar Python aplicado a assuntos biológicos. Então, não é um grupo só de Python, é um grupo que mescla Python aplicado à biologia. Pode passar. Não somos um grupo de estudos, eu enfatizei isso, porque as pessoas confundem muito, até o PyLadies também. O PyLadies, como um todo, não é só um grupo de estudo, mas a gente pode ter grupos de estudos dentro desses grupos. Então, dentro do PyLadies Bioinfo, por enquanto, a gente tem 2 grupos de estudos, que é o de Rosalind, que é um site que tem vários exercícios biológicos, e a gente resolve eles com Python. E todo domingo, na verdade, domingo sim, domingo não, a gente conversa e mostra o código para a coleguinha. Então, aquilo que eu falei de você ver o código de outra pessoa, a gente... eu fiz desse jeito. Aí a outra pessoa, fiz desse outro jeito. O mesmo exercício. Para a gente ir abrindo a mente de como o mesmo problema pode ser resolvido de diferente maneira por diferentes pessoas. E Python básico para bioinfo também. Então, Python lá desde o comecinho, mas com exemplos biológicos. Pode passar. Essa é uma fotinha nossa, na nossa primeira reunião geral desse semestre. Pode passar também. E se alguém por aí que gosta de biologia e computação ao mesmo tempo quiser entrar, a gente está fazendo processo seletivo todo setembro e março. O processo seletivo não é eliminatório, então basta você ter esses 3 pré-requisitos, que é se autodeclarar como mulher, saber Python básico, porque como a gente quer focar em Python aplicado à biologia, a gente não consegue explicar toda vez Python desde o comecinho. Então, uma boa é fazer os cursos do PyLadies, e depois, se você quiser aplicar isso a biológicas, entrar no PyLadies Bioinfo, que aí a gente vê aquele Python mais aplicado a áreas da biologia. Pode passar? E é isso, as redes do PyLadies Bioinfo. Por enquanto, a gente só tem um site e o LinkedIn. Quem sabe, futuramente, um Instagram. Por enquanto. Se alguém quiser seguir a gente para ficar atento ao próximo processo seletivo, que é em março. E pode passar? E é isso. Obrigada.